Convido você a abrir a palavra de Deus em Esdras, capítulo 5. E eu quero falar nesta noite sobre o tema superando o desânimo. Superando o desânimo. Tem alguém desanimado aqui? Levanta a mão. Vocês são tudo falsos. Sabia disso? Todos os grandes servos de Deus, como Moisés, Elias, Paulo, homens como Spurgeon, homens como Charles Wesley, todos passaram por momentos de desânimo. E às vezes, depois assim de grandes momentos especiais com Deus, a pessoa cai num momento de desânimo, de depressão. Mas o nosso Deus é animado. E o nosso Deus, Ele nos chamou para fazer a obra dEle, e a alegria do Senhor é a nossa força. Força. E eu quero hoje à noite conversar com vocês sobre isso, superando o desânimo. E nós vamos usar como referência bíblica, e eu gostaria que você deixasse a Bíblia aberta, está aí em Esdras capítulo 5, diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Vamos ler juntos, verso 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua santa palavra, palavra eterna, palavra que restaura a alma, palavra que levanta o abatido, que consola aquele que está angustiado. Deus, fala ao nosso coração aqui nessa noite. E se existe alguém que está aqui querendo desistir, se existe alguém aqui que está parado, que está desanimado, que está desencorajado, que o Teu Santo Espírito levante nesta noite. Que a Tua palavra possa cair no nosso coração, produzindo efeito especial na nossa vida, para que Deus seja glorificado e para que Jesus Cristo seja honrado através da nossa vida. Nós te pedimos para a glória dEle, no nome dEle. Amém. Superando o desânimo. Se você não sabe, eu quero dizer para você que Satanás usa uma arma mais potente das forças do inferno, e essa arma se chama desânimo. Desânimo. E muitas vezes, nós estamos fazendo a obra de Deus, obedecendo à vontade de Deus, servindo ao Senhor com alegria, mas de repente vem sobre nós uma retaliação do diabo, uma opressão do maligno, e a intenção dele é que a gente pare de trabalhar, que a gente cesse o quê? A obra. Há o desânimo físico. Há o desânimo com
desapontamento com pessoas. Um irmão disse para mim: pastor, eu não vou dar dinheiro para comprar esse galpão. E eu disse para ele: muito bem. Muito bem, estou pedindo para você também. As pessoas estão pensando que estão comprando o galpão para mim. As pessoas estão pensando que a obra é minha. E se eu fizer o trabalho direitinho aqui, quando eu morrer, eu vou virar nome de sala de escola dominical. Sabia disso? Pastor trabalha. Quando se aposenta, é assim, vira nome de coral. Aqueles mais importantes, vira nome de rua. Rua missionário não sei de quê. Preste atenção, meu irmão. Nós estamos fazendo a obra de Deus. E há forças espirituais que estão trabalhando dioturnamente para nos desanimar, para fazer com que você pare de servir a Deus na igreja, que você pare de contribuir na igreja, que você pare de servir a Deus na igreja. O contexto aqui, vocês sabem a história de Israel. 70 anos depois do cativeiro, Deus, na sua soberania, usa Dario e usa Ciro. E através de decretos imperiais, o povo de Israel volta depois de 70 anos de cativeiro. E em 3 levas, eles estão ali para reconstruir Israel, reconstruir os muros, reconstruir o templo, reconstruir a espiritualidade do povo, reconstruir a igreja de Deus em Jerusalém. Mas há forças que estão operando para desanimar o povo. Eu vou ficar aqui no capítulo 4, não dá para a gente observar tudo, mas se você observar em Esdras capítulo 3, é levantado o altar do templo, sobre o templo, são lançados os alicerces do templo, e quando o povo começa a construir o templo, no capítulo 4, os adversários da igreja, os adversários do povo de Deus, através de um documento, é sempre através de documento. No presbitério, no sínodo, no Supremo Concílio, a turma quer parar, gente. Quer parar. Aqui os vizinhos nossos aqui entraram com a ajuda de uma pessoa que disse que era irmão nosso, congregava aqui, entrou com um documento para caçar o nosso alvará de funcionamento. Nós estamos numa luta. Mas Deus, na sua sabedoria e na sua soberania, no dia 7 de maio desse ano, promulgou uma lei que todas as igrejas que estão funcionando como nós estamos aqui, sejam legalizadas como igreja, porque nós estamos aqui como museu, o espaço, a construção, mas através de um documento registrado em cartório com a associação de moradores, a igreja funciona aqui dentro. E as pessoas descobriram isso e estão perseguindo a gente. Nós temos um advogado que está de prontidão, se precisar, mandado judicial, para que a igreja continue funcionando aqui. É uma luta. Uma luta. Fomos multados de R$68 mil na véspera do nosso congresso missionário. E tudo que nós fizemos aqui, está tudo dentro da legalidade. E quanto mais a igreja avança, quanto mais a igreja prospera, quanto mais a igreja planta novas igrejas, quanto mais a igreja sustenta mais missionários, mais a perseguição vem. E a perseguição só tem um objetivo: parar a obra. Parar a obra. Sabe o que é que o diabo quer com você, meu irmão? Que você deixe de trabalhar na igreja, de que você deixe de servir na igreja. E a perseguição vem de dentro da igreja, vem de fora da igreja. O diabo usa todas as circunstâncias e todas as forças para fazer a gente o quê? Parar. Mas eu quero, à luz desse texto, apresentar aqui 4 passos para a gente vencer o desânimo. Amém? 4 passos. O que que Deus faz com a gente para que a gente supere o desânimo?
Primeira coisa que ele faz, está aí no versículo 1 do capítulo 5. Vamos ler juntos? Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Preste atenção, que para vencer o desânimo, para voltar a trabalhar, nós precisamos ser encorajados pela palavra de Deus e pelos profetas de Deus. Os profetas de Deus aqui, eles simbolizam para nós a palavra de Deus hoje. E se você for ler o livro de Ageu, cujo nome significa festivo, e se você for ler o livro de Zacarias, esses três profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são chamados os profetas da reconstrução. E eles foram levantados por Deus, mandados por Deus, para o meio do povo de Deus, no poder do Espírito de Deus, para encorajar o povo e para dizer, vamos trabalhar. Se você ler Ageu capítulo 1, Ageu começa chutando o pau da barraca. Ele diz assim, vocês, o templo está parado 16 anos. 16 anos a construção está parada. Cada um aqui está correndo para construir a sua própria casa, o seu próprio patrimônio, enquanto a casa de Deus está o quê? Deserta. E tudo que vocês estão fazendo materialmente é como se vocês estivessem colocando dentro de um saco furado. Porque não há prosperidade na vida de um crente quando um crente despreza a obra de Deus. E o profeta pega pesado. Mas o que é bonito no texto, e eu queria que você fosse lá para Ageu, capítulo 2, eu nunca vi um profeta com tanto sucesso na pregação como Ageu. Coitado de Jeremias. Jeremias pregou 40 anos, ninguém obedeceu. Ageu pregou alguns meses. Veja lá em Ageu. Capítulo 1, versículo 12. Ageu 1:12. Está com a Bíblia aberta? Lê comigo aí, por favor. O que é que diz? Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o quê? Seu Deus. Irmãos, preste atenção. Se você quer vencer o desânimo na sua vida, leia a Bíblia. Ouça o que Deus está falando com você através das pregações, dos sermões, dos estudos. Não existe outra forma de encorajamento, não existe outra forma de Deus falar conosco, se não for através da sua palavra. Eu gosto desse texto. E coisa que eu gosto de fazer é estudar nome de hebraico, né? Zacarias significa Deus se lembra. Ele era filho de Berequias. Berequias significa Deus abençoa. E Ido significa na hora marcada. Aí eu juntei tudo, diz assim, Deus se lembra, Deus abençoa, na hora o quê? Marcada, deu certo. Era a hora de Deus, era o tempo de Deus. E Deus levanta aqueles profetas para encorajar o povo, para animar o povo. Eles falam no nome do Senhor, eles pregam a palavra do Senhor. Eles confrontam o pecado do povo, meus amados irmãos. A palavra de Deus,
ela confronta o nosso pecado, o nosso erro. A palavra de Deus produz arrependimento na nossa vida, quebrantamento. A palavra de Deus reorganiza as nossas prioridades. Reorganiza. Pega a sua agenda hoje e veja, e coloque a sua agenda hoje diante do Senhor, e diga: Senhor, onde o Senhor está aqui? Onde a igreja entra na minha agenda? Qual é a prioridade da minha vida? É ganhar dinheiro? Qual é a prioridade da minha vida? É ter isso, é ter isso, é ter aquilo? Qual é a prioridade da minha vida, Senhor? E eu quero dizer para você que a prioridade de Deus para a sua vida é que você o sirva de todo o coração, que você faça a obra que Ele tem para você, que você seja fiel ao chamado que Deus tem para a sua vida, que você sirva a Deus com seus irmãos da igreja. Essa é a grande prioridade da sua vida. E a palavra de Deus então cai através da boca de Ageu e através da boca do profeta Zacarias, encorajando o povo, confrontando o povo, tratando da vida espiritual do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus restaura a nossa alma. A palavra de Deus ilumina os nossos olhos. A palavra de Deus nos dá sabedoria, nos dá discernimento. A palavra de Deus, ela se torna para nós mais doce, mais preciosa do que o mel e do que muito ouro. Quando a gente ouve, quando a gente escuta a palavra de Deus, de uma certa forma, dá direcionamento para a nossa vida, meu irmão. Você quer se animar? Toma o fortificante da palavra. Toma o fortificante da palavra. E quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente aprende a Bíblia, quando a gente medita na Bíblia, a gente conhece o nosso Deus. E o profeta Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Então esse é o primeiro passo à luz do texto. Superando o desânimo. Primeiro, através do encorajamento da palavra de Deus. Segundo, veja no texto, versículo 2. O que diz? Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus. Você quer se animar? Volta para o serviço. Sabia disso? O pastor Guilherme está aqui. Eu estou perdido agora. Volta para o serviço, meu irmão. Volta para a lida. Se você parou de trabalhar, o diabo alcançou o propósito dele na sua vida. O diabo quer que você seja um crítico da igreja. O diabo quer que você seja uma pessoa que não se envolve com a igreja, com os ministérios da igreja, com o trabalho da igreja, porque você se basta a si mesmo. E aí você começa a administrar o seu dízimo, você começa a viver uma vida achando que você pode ser crente de forma independente. E quanto mais egoisticamente você vive, quanto mais apático você está com a obra de Deus, mais desanimado você vai ficar. Sabia disso? Presta atenção que a história se repete com Neemias. Neemias. E eu queria que você fosse lá para o capítulo 6 de Neemias. A história se repete. Neemias capítulo 6, versículo 2. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me para Neemias:
vem, encontremos nas aldeias, no vale de Ono, porém, intentavam o quê? Presta atenção, qual é a intenção do diabo para você? Fazer mal a você. E veja o que diz o texto. Enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo o quê? Grande obra. De modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter o quê? Convosco. Essa é a estratégia do diabo. O diabo diz para Pedro, Senhor, o senhor não vai para lá. Jesus diz, é necessário que o Filho do Homem, ele sofra, ele morra, ele ressuscite. E Pedro, usado por Satanás, diz, não faça isso. Jesus recebeu do Pai uma obra para fazer, e quando ele está lá na cruz, ele diz, tetelestai, ele diz, eu estou completando a obra. E o diabo, durante todo o ministério de Jesus, usou todas as tentativas, todas as estratégias, para que Jesus não fizesse a obra. E Jesus fez a obra da redenção, e nós temos que fazer a obra da proclamação da redenção. Nós somos escolhidos por Deus, nós somos os meios de Deus para que Deus alcance os seus fins. Diz amém aí, por favor. Para me animar também. Você já pensou nisso, irmãos? O diabo não quer que você venha para a igreja, o diabo não quer que você toque na igreja, o diabo não quer, ele quer que você pare. O diabo chega aqui e só mostra as coisas ruins. Você olha daí para cá e nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. A barriga está grande, a gravata faz percurso por cima, é nervoso, é ansioso, é grosso. Se fosse para você trabalhar na igreja por causa do pastor Arival, você já tinha sido, você estava longe daqui. E às vezes eu fico perguntando também, eu estou lá no conselho, tem 14 presbíteros maravilhosos, mas tem uns presbíteros que a minha cabeça não bate com a deles. E eu disse, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Pastor Jeremias ligou para o Antônio Elias, dizendo, vou renunciar ao ministério da 8ª igreja. Não aguento o conselho, não aguento esses presbíteros. O que é que eu faço, pastor Antônio Elias? Pastor Antônio Elias disse assim, Gerê, fica firme. Presbítero é como lixa grossa, está lixando você. Está aperfeiçoando. Você está no esmeril de Deus. Você chega aqui todo animado, faltou um domingo, aparece um abençoado e diz, você é visitante? Desanima você, não desanima? Você canta aqui, você toca aqui, você chega às 7 horas da manhã para o primeiro culto, para ensaiar aquela luta, a mulher fica zangada em casa, chega aqui, o pessoal ainda critica. Não está cantando bem, está desafinado, está não sei o quê. Irmãos, é uma luta. Mas nós temos que trabalhar, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. E eu queria ler para você, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Nós temos, na nossa junta missionária, e eu tenho no meu ministério, uma filosofia que eu não ponho placa em nada. Tem pastor que constrói um templo e já põe uma placa lá, construído durante o ministério do pastor fulano e tal. Aí põe o nome dos presbíteros que não fizeram nada, mas põe tudo lá. Assim. Aquilo fica, aquilo bate foto. E eu queria que você lesse esse versículo, que esse versículo eu já preguei nele aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Vamos ler juntos? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda o Senhor não ficará o quê?
esquecido. Pastor Guilherme está aqui. Eu nunca vi um homem trabalhar como esse. É um jumento sagrado. Ele viajava a semana todinha, pelo Brasil afora, cuidando da IPB. No domingo cedo, era o primeiro que estava lá na catedral. E eu ouvi isso da boca das ovelhas dele. Ele se aposenta, jubila. Quem é Guilhermino? Se brincar, não deixa nem ele entrar lá. Sabia disso? Nós plantamos uma igreja aqui, depois que a igreja cresceu, se organizou, o presbítero disse para mim, pastor Arival, o senhor é persona non grata. Eu falei, traduz que eu não sei latim. A gente trabalha para quê, irmãos? Para o Senhor. Deus não é injusto. Ele sabe tudo. Ele conhece a nossa motivação. Ele sabe que a gente faz as coisas. Ele sabe que a gente está pedindo as coisas. Ele sabe que você está tocando aqui. Deus conhece tudo. E nós vamos prestar conta para quem? Para Deus. Paulo diz, quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. Vamos trabalhar. Volta para o serviço. Volta para a lida. O povo se animou. Depois que a palavra de Deus encorajou, voltou para o trabalho. Versículo 3. Versículo 3 de Esdras, capítulo 5. O que diz lá? Vamos ler juntos? Nesse tempo, veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram, quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes este muro? Que coisa interessante. Aparece uns encapetados lá, com título de governador, e diz assim, quem foi que deu ordem para vocês fazerem o quê? Essa obra. Porque há 16 anos atrás, eles tinham conseguido embargar a obra. Mas aquela obra era de Deus. E ninguém detém a obra de Deus. Ninguém pode parar a obra de Deus. Ninguém pode se opor à obra de Deus. Ninguém pode resistir e vencer a obra de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E esse texto é maravilhoso. E vai nos ensinar que para a gente vencer o desânimo, a gente tem que perseverar diante da oposição, meu irmão. Oposição. E a melhor resposta para a oposição, sabe qual é? O trabalho. O trabalho. Você vai fazer a obra de Deus, tudo que você for fazer para Deus, você vai enfrentar o quê? Oposição. Você resolveu se dedicar a Deus na igreja, começa dentro de casa. Eu não gosto de dizer isso, não, mas Jesus disse que os inimigos primeiro são os da própria casa. Teve um diácono um dia que disse para mim que ia desistir de ser diácono, porque a mulher dele estava reclamando que ele demorava muito aqui na igreja. Eu chamei ela, falei, minha filha, é melhor demorar aqui do que se ele estivesse num bar por aí, num bordel, e você está na porta da casa dele. Ele está na casa de Deus, trabalhando. E a mulher ficou zangada, eu falei, eu te repreendo, minha filha. Está reclamando que seu marido está trabalhando na igreja? Você começa a servir a Deus na igreja, aí vai dizer, leva a cama para lá. Virou beata, virou barata de igreja. Se for irmã, agora era pastora. Está dando aconselhamento, está isso, está aquilo. Irmãos, a luta que a gente tem para servir a Deus. E a luta que a gente tem dentro de nós mesmo. Oposição, o diabo nos prova, nos tenta. Nós, pastores, somos muito idealistas. E a gente acha que tudo que a gente vai pedir para a igreja vai fazer. Sabia disso? Aí depois a gente fica chateado. Quantas vezes eu já saí de reunião de conselho e disse, eu vou pedir minha renúncia, esse povo aqui não quer nada. Estou perdendo meu tempo. Saio, vou para casa, não durmo. Acordo outro dia, tenho que vir para a igreja, tudo de novo.
Aí você recebe um telefonema de uma congregação. E o irmão disse, pastor, batizamos 10 essa semana. Ele disse, louvado seja Deus, toda a igreja de novo. Estou recontratado. Sabia disso? A luta. Luta. Você vai servir a Deus, você começa a servir a Deus, você começa a ter problemas no seu trabalho, parece que sua empresa não está indo bem, aí você fica angustiado. Como diz a dona Geni, minha ovelha lá em Jiquel, ela diz, pastor, depois que eu aceitei Jesus, minha vida virou um inferno. Eu falei, não, minha irmã, não é assim. Não é bem assim. Ela disse, é tanta luta, pastor, é tanto problema. E eu disse, minha irmã, a vida é assim mesmo. Jesus diz, no mundo tereis aflições. A vida é um vale de sofrimento, de luta, e a vida só tem sentido por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Mas eu quero terminar colocando para vocês o que precisamos fazer para vencer o desânimo. Encorajamento pela palavra de Deus. Voltar a trabalhar para o Senhor. Perseverar diante da oposição. E a partir dos versos 5 em diante, ou do versículo 4 em diante, perguntaram-lhe mais quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício. Agora lê comigo o versículo 5, que versículo lindo. Veja o que diz o texto aí. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario, e viessem respostas por carta sobre isso. Preste atenção. Você precisa se encorajar confiando na soberania de Deus, pois através da soberania de Deus, Ele faz a obra dEle através de mim e de você. O método soberano de Deus não é usar anjos, é usar a sua igreja, o seu povo. E Ele vai cuidar disso. Vai um documento. Veja no versículo 11. Versículo 11. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos dos deuses dos céus e da terra. E reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Nós somos servos do Deus, não somente dos céus, mas o Deus também da terra. E nós estamos fazendo o quê? A obra dele. Foi a resposta que o povo deu para a oposição. Vai a carta. E lá, todo o capítulo 6, vai a carta, vai o documento. Passa pela primeira instância, segunda instância. Chega no Supremo Tribunal Federal, descobre o negócio lá. Veja no capítulo 6, a partir do versículo 6. A resposta de Deus, que Deus dá. O que diz aí? Versículo 6, vamos ler. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afasaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Vem um decreto dizendo, vocês não podem interromper, e além de não poder interromper, nós vamos ajudar esta obra. E diz o texto sagrado, que lá no versículo 15 de Esdras 6, lê para mim aí o que é que diz. Acabou-se essa casa no dia 3º
no mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Louvado seja o nome do Senhor. Porque toda obra que Deus começa, Deus o quê? Termina. A boa obra que Ele começou em nós, Ele vai concretizar. Tudo aquilo que Deus tem para eu e para você fazer, para nós fazermos, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Está dentro da soberania dEle, está dentro da economia divina. E meus amados irmãos, todos conhecemos a história, que houve uma grande festa. E esse templo que foi construído, ele não teve a beleza do templo de Salomão. E alguns presbiterianos mais tradicionais que estavam lá, choravam por causa do templo de Salomão. Mas Deus vai valorizar o trabalho dessa geração, dizendo o seguinte: olha, o templo de Salomão foi bonito, foi maravilhoso, certo? Mas esse templo aqui, eu vou encher de glória essa. Esse templo é o templo que o Messias vai entrar. A glória desse templo será maior do que a do primeiro. Eu cheguei aqui em Pinheiros uma vez, lá do Nordeste, matuto de todo. Sou matuto hoje, imagina a época. Fui para uma reunião do Presbitério Unido, na roda de uns presbíteros antigos lá. Os presbíteros disseram assim: já não se faz mais pastor como antigamente. Matatias Gomes dos Santos, Miguel Rios Júnior. Aí foi citando aqueles nomes todos. E você, quem é? Eu falei: meu irmão, nem sei o que eu sou. Depois que você falou isso aqui, eu sou um pastorzinho que vim lá do sertão, vim lá do Nordeste, para plantar a igreja aqui em São Paulo. Agora é o seguinte, e eu não tenho nada a ver com Matatias, com Miguel Rios. Eu vou prestar conta a Deus do meu trabalho na minha o quê? Geração. Eu não sei falar bonito. Por isso nós temos o príncipe aqui. O príncipe dos pregadores. Quando é para falar bonito, é Hernandão. Fala bonito. Prega a palavra. Deus dê esse dom para ele. Na hora de brigar, de pegar na jugular, é comigo. Mas ele é o príncipe. Eu contei para vocês uma vez, eu estava aflito, angustiado. Pastor Hernandes chega, naquela leveza dele, sentou no gabinete pastoral. Eu falei: Hernandes, eu quero abrir meu coração para você. Ele disse: fala, príncipe. Eu falei: tá bom. Eu falei. Aí eu falei assim: aí, pastor, o que você me diz? Ele parou, olhou para mim e disse assim: são as lutas do ministério. Eu falei: pastor, eu fiquei falando 1 hora aqui, precisamos dizer isso. É um príncipe. É um príncipe. Põe a mão na minha cabeça, faz uma oração, me derruba, me joga no chão, faz qualquer coisa. Me dá uma dura. Meu príncipe. Eu falei, mas Deus coloca essas pessoas especiais na vida da gente, né? Irmãos, Deus é soberano. E Ele tem uma obra para nós fazermos nessa geração. Não vai ser só um galpão, serão vários galpões. Essa geração que está surgindo aqui, esses jovens, essa geração de adolescentes que Deus está levantando aqui, vai fazer muito mais para a glória de Deus. Nós temos que deixar um legado para essa turma nova aí, e São Paulo vai se encher da glória do Senhor, porque essa cidade, esse estado tem o nome do maior apóstolo. Certo? E nós vamos ser uma grande cidade evangélica no Brasil, para a glória de Deus. Amém? Então, para de ficar desanimado. Você quer morrer? Eu vou fazer uma oração para você agora, entregando sua alma. Agora, você ser recebido nos tabernáculos eternos. Não sei se Deus vai ouvir, mas se você que não está fazendo nada, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vai trabalhar lá na congregação dos imigrantes, vai trabalhar no Cefas com as crianças, vai trabalhar nas congregações. Nós temos aqui ministérios e mais ministérios para você trabalhar. Começa a servir a Deus. Começa a servir a Deus. Todo crente desanimado, quando você chega junto dele e pergunta para ele: o que você está fazendo na igreja? Ele diz: nada. Então vai ficar desanimado mesmo.
Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Nós somos vasos tão frágeis, tão imperfeitos. Mas o Senhor nos escolheu por motivos e por razões que nós desconhecemos. Porque nós não vemos em nós nenhum motivo para o Senhor ter nos escolhido para fazer essa obra. Mas, Pai, usa cada um aqui, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor repreenda toda a ação do maligno que está desanimando o coração dos crentes dessa igreja, Senhor. Que o Senhor possa repreender Satanás. Que cada um aqui possa revitalizar a sua fé, o seu ânimo. Possa abraçar o seu ministério, a sua causa. Voltar a orar, a ler a Bíblia, a dar testemunho, a se envolver na igreja, Senhor. Tira do nosso meio toda a letargia, toda a tristeza, todo o desânimo. E, ó Pai, ainda que circunstancialmente nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país, há espaço para um grande milagre do Senhor, para uma grande intervenção do Senhor, para mudar a nossa história, a história do nosso país, Senhor, com tempos novos de refrigério, de prosperidade, de crescimento. Deus, olha para nós nessa noite, anima o teu povo, encoraja o teu povo. Nós te pedimos humildemente, em nome e para a glória de Jesus. Amém.